Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala, jogadores, tudo bem com vocês? Vamos falar do Esporte Clube Vitória, que ontem foi derrotado para o Internacional jogando no Beira-Rio, né? A gente sabe como é difícil enfrentar o Inter jogando no Beira-Rio, numa fase maravilhosa que vive o Inter, principalmente depois da chegada do Roger Machado, né? Que teve dificuldade no início, mas a verdade é que o Inter tem um investimento muito alto, jogadores de muita qualidade, principalmente do meio para frente. Mas o Vitória fez o primeiro tempo de igual para igual, né? As chances claras, elas não foram assim em abundância, nem para o lado do Inter, obviamente para o Vitória também, que a gente percebia que jogava por uma bola, né? Tentando explorar os contra-ataques, principalmente a velocidade, a individualidade do Carlos Eduardo. Mas a verdade é que o próprio Carlos Eduardo foi o grande vilão desse primeiro tempo, já que no último minuto, já nos acréscimos do primeiro tempo, ele comete um pênalti muito infantil. Um jogador do Inter que estava com a perna ruim para chutar no gol, uma possibilidade de arremate, ele dá um carrinho infantil demais e acaba dando a esperança, né, a chance para o Inter ir para o intervalo vencendo o seu jogo diante do seu torcedor. Isso foi, sem dúvida nenhuma, um detalhe que fez toda a diferença na partida, né? Aí o Inter, o Alan Patrick faz um gol, o Inter vai para o intervalo ganhando 1-0, com certeza a resenha e a confiança no intervalo ela é totalmente modificada em função do erro individual do Carlos Eduardo, que não dá para admitir um jogador experiente como ele dar um carrinho dentro da área, como foi o pênalti do Esporte Clube Internacional. Já no segundo tempo, quando você imagina, obviamente, que o Vitória vai ter que voltar um pouco mais, adiantando suas linhas, arriscando um pouco mais, mas logo aos 6 minutos, né, uma lei do ex, uma jogada individual desse bom jogador que é o Wesley, que há tempos atrás ele tinha essa dificuldade só, na minha opinião, de finalização, mas o fato é que ele faz uma bela jogada, passa por 3 jogadores do Vitória, gira, passa por um, passa pelo Neres, e acaba finalizando muito bem, chutando em cima, bola indefensável para o Lucas Arcanjo, fazendo 2-0, e aí você imagina que o Vitória vai ficar acuado, né? Vai se recolher e não vai conseguir mais nada, mas a verdade não, que aos 12 minutos o Wagner Leonardo faz o gol de cabeça, numa bela cobrança do Lucas Esteves, e o Vitória foi muito melhor depois disso, né? Vitória teve mais volume de jogo, pressionou a equipe do Internacional, criou algumas oportunidades, é verdade. O Lucas Esteves sempre muito atuante pelo lado esquerdo, dando um suporte muito bom por ali, e por pouco o Vitória não conseguiu o empate, né? Mesmo jogando fora, eu acho que o Vitória fez um excelente segundo tempo, principalmente depois do gol do Wagner Leonardo. Aí no finalzinho, obviamente, que, né, aquela desespero, o time foi todo para frente, acabou tomando o terceiro do próprio Wesley, né, num erro individual, uma jogada que começou pelo lado direito, a bola ainda raspa no William Oliveira, e sobra para o Alan Patrick, que é muito inteligente, ele gira e coloca o Wesley sem goleiro, sem ninguém, para fazer o 3-1. Eu acho que o resultado não condiz o que foi o jogo, o Vitória poderia ter empatado. Gostei muito da maneira como o Carpini se comportou na coletiva, né? Sendo muito claro, sendo muito transparente, em nenhum momento culpando aquele jogador. Claro, ele deixa claro a importância da tomada de decisão, dos detalhes, num jogo tão equilibrado como é sempre Vitória e Internacional, e esses detalhes fizeram a diferença, né? Principalmente o pênalti cometido pelo Carlos Eduardo, que trouxe um prejuízo gigante para a equipe do Vitória, num jogo onde, principalmente no segundo tempo, eu gostei muito da postura, gostei da maneira como o William Oliveira jogou, né? O cara voltando a fazer aquele primeiro homem ali no lugar do Machado, que acabou sendo substituído. O William Oliveira, ele erra muito poucos passes, e foi dessa maneira que o Vitória conseguiu, né, durante ali uns 20, 25 minutos, ser superior ao Internacional. A verdade é essa, e poderia muito bem ter conseguido um empate, não o fez, e aí foi penalizado no finalzinho. Mas eu acho que fica uma esperança positiva aí, principalmente com relação ao trabalho do Carpini, que a gente sabe que tem agora jogos em casa para poder definir essa situação do Vitória. Tem que vencer seus jogos em casa, tem que jogar para cima, não pode respeitar os adversários, tem que pressionar, independente de adversário que seja, independente da maneira como o Vitória vai para campo, com ausências, com desfalques,
mas o Vitória precisa ser mais agudo, precisa ser mais incisivo, precisa ser mais agressivo jogando dentro de casa, porque acho que essa é o grande trunfo do Vitória para ele conseguir sair dessa zona incômoda, que é esse, né, detalhezinho ali, continua fora da zona do rebaixamento, porque Corinthians perdeu, o Fluminense também perdeu, então continua fora, mas eu acho que precisa ser um pouco mais agressivo dentro de casa se quiser se manter na Série A do Campeonato Brasileiro 2025. Tá certo, galera? Esse é o momento feedback de hoje, né? Deixei para fazer um pouco depois, porque ontem foram 2 jogos no mesmo horário, a gente acabou analisando hoje mais no detalhe. Fiquei atento à entrevista do Carpini, que me agradou mais uma vez. Eu acho que o Carpini é um cara muito lúcido, que fala com equilíbrio, e torço de coração para que ele consiga achar soluções aí para livrar o Vitória da Série B, porque acho que o torcedor do Vitória não merece, tem feito a diferença no Barradão, e é assim que a gente espera que aconteça até o final da temporada. Fiquem todos com Deus, compartilhe o vídeo, deixa seu likezinho, não custa nem R$1, e ativa as notificações, se inscreve no canal. Fiquem todos com Deus, obrigado, Charles Miller. Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.